Os progressistas perderam ou estão perdendo a luta pela utopia para a extrema-direita. A extrema-direita está vendendo, na base da exploração da ignorância e da fé, um mundo como se o mundo pudesse ser reconstruído do zero e os progressistas perderam o seu discurso de dar esperança para as pessoas? Então, Juca, a primeira pergunta que me veio quando eu resolvi escrever esse livro era justamente o que tinha sido feito da utopia. Porque eu via uma guerra contra o pensamento utópico, uma proibição de você pensar num outro mundo possível. E tem todo esse movimento internacional, o altermundismo, que eu acho que é um movimento interessante, importante, porque é um movimento que justamente disputa a noção de mundo. E eu acho que esse meu livro se inscreve justamente nessa proposição, né, de lutar por um outro mundo possível. Agora, a utopia foi massacrada. E ela foi massacrada na Guerra Fria, nessa guerra entre Estados Unidos e o bloco soviético, e ao mesmo tempo ela foi massacrada também por vários pensadores de esquerda. Tem um que eu cito muito no meu livro, que é o Max Fischer. Ele é um sujeito inglês muito interessante, que, enfim, escreveu um livro sobre o realismo capitalista, que é um movimento, enfim, artístico, né, também. Foi um movimento artístico interessante nos anos 70. E esse cara vai falar ele é um sujeito que, aliás, levanta essa questão de como a gente, em certos filmes, né, a vida comum, a vida, digamos, de todo dia, o cotidiano, divide espaço com a distopia, como se a distopia fosse banal, né? E aí, esse sujeito que acaba se suicidando depois porque ele não aguentou a guerra que a própria... a crítica, o cancelamento, melhor dizendo, que a própria esquerda, que as feministas fizeram contra ele na Inglaterra. Bom, mas assim, ele também, junto com outros grandes nomes aí do marxismo do século XX, defenderam essa ideia de que a mesma ideia da Margaret Thatcher, de que não existe alternativa, de que é mais fácil acabar com o mundo do que com o capitalismo. E esse é o cerne da discussão. Porque, assim, se a gente acreditar que não tem alternativa, nós não vamos nos mover noutra direção. A gente vai simplesmente relaxar e tentar sobreviver ou tentar se agarrar nos últimos escombros. E isso digamos, dar vitória para esses grupos, esses 1% que detêm o dinheiro do planeta, essa gente neoliberal, capitalista, destrutiva. Eu, sinceramente, eu não quero dar ganho, não quero dar vitória para essa gente antes de lutar com todas as minhas forças. Claro que lutar é difícil. Você tem que, além de cuidar de você, de tentar sobreviver como indivíduo, pagar suas contas, resolver sua vida, ter saúde mental, você tem também que cuidar da sua comunidade, você tem que cuidar do seu ambiente, você tem que fazer política no melhor sentido desse termo. Eu acho que quem está fazendo isso hoje, tem muita gente fazendo isso hoje, muita gente, sei lá, você pega o MST, você pega as feministas, você pega o MTST, você pega os partidos de esquerda com todos os seus defeitos, muita gente tentando lutar, você vê todo um campo de intelectuais de todos os lugares, de todos os tipos, tentando pensar alguma coisa, só que eu acredito que estamos todos muito desorganizados frente à organização dessa extrema direita, e claro, no mundo afora isso está ficando cada vez maior, e esses grupos, essa organização internacional de extrema direita, que sinceramente eu enunciei já lá em 2015, falava disso, né? Ao longo da vida vim falando disso, por quê? Porque era óbvio que uma movimentação publicitária não visava apenas aqui o nosso bairro, a nossa cidade, ela visa não só o nosso estado e o nosso país, ela visa o mundo. A extrema-direita não se organizou desde o Brasil, ela se organizou desde os Estados Unidos. E ela foi implementada e organizada no Brasil como se o Brasil fosse uma oficina, um laboratório. Isso também não fui eu que disse, tem caras que vêm dizendo isso desde os anos 90. Então, assim, só que todo mundo sabe, tem muita gente que repete essa ideia.
que é uma ideia muito coerente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se organizar, porque se nós vivemos aqui dentro do laboratório, nós somos as cobaias. Nós precisamos e podemos também, a partir da nossa experiência, nos ajudar, claro, mas ajudar também os países que estão lá fora. Só que é sempre isso também, tem toda uma hierarquia de saberes. Vê esse meu livro, por exemplo, do Como Conversar com Fascista, Juca. Eu publiquei no Brasil em 2015. Foi o primeiro livro, você lembra que a gente conversou sobre ele? Sim, claro. O primeiro livro que falou sobre isso. Depois, esse livro, veja, eu morei 4 anos na França, num exílio maluco e triste. Aí lá, eu fiquei falando, eu dei 600 mil entrevistas na Europa toda. A França só publicou esse livro em 2023. Essas últimas 2 semanas, eu dei um monte de entrevista para lá, para a França, porque aí as pessoas vieram querer saber. Como assim? Descobriram o livro agora? Sim, finalmente. Avisei, né? É muito triste isso também, porque eu não acho que é só mulher que tem complexo de Cassandra, porque de fato as pessoas não nos escutam ao longo das eras, mas eu acho que latino-americanos, brasileiras, a gente não tem voz, nem aqui e nem lá fora. E isso faz parte também do processo de colonização, que eu, aliás, trabalhei num livro chamado Complexo de Vira-Lata, que foi o meu livro anterior a esse do Mundo em Disputa. Perfeito. Mas, enfim, muita luta pra gente, querido.